Boa noite. A artrite reumatoide tem uma incidência de 1,5% a 2% na população mundial. Acomete indivíduos de 30 a 50 anos, com predomínio no sexo feminino. Se não tratada, proporciona nos indivíduos acometidos e leva a graves sequelas reumatológicas. Para a discussão do tema artrite reumatoide, o programa Saúde Marília convidou nessa noite o professor Djalma Vasques de Freitas, professor do Laboratório de Prática Profissional da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA. Professor Djalma, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília. Nossa primeira pergunta nesse primeiro bloco. O que é a artrite reumatoide? Boa noite. Boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui presente, com muita satisfação, né? Programa excelente, de um nível muito bom e eu tenho um imenso prazer em estar aqui. A artrite reumatoide, ela é uma doença, uma afecção que pega as pequenas articulações, né? Articulações são as juntas, né? Pequenas articulações das mãos, dos punhos, cotovelos, ombros, as metatarsofalangianas dos pés, tornozelos, joelhos, né? E é uma doença que afeta predominantemente o sexo feminino, numa proporção de 3:1, tem uma prevalência em todas as raças, tão comum na raça branca, quanto na raça negra, quanto nos orientais, até nos esquimós ela tem a mesma prevalência de 2% da população. É uma doença de caráter crônico, evolutivo, com evoluções e remissões, e que é uma doença que, se não muito bem diagnosticada e tratada pelo médico, ela pode levar a deformidades, a perda de função, e, não sendo muito fatalista, pode levar até a cadeira de roda. É muito importante o diagnóstico precoce dela. Professor Djalma, a base da artrite reumatoide, base autoimune? Existe um componente autoimune já plenamente conhecido, ligado a estígios de histocompatibilidade. Existe, lógico, existe também um caráter genético, mas só o caráter genético não é suficiente para... Tanto é que gêmeos homozigóticos, se forem criados em lugares diferentes da Terra, pode não evoluir a artrite reumatoide. Ao passo que o componente imunológico já é muito esclarecido. E precisa a necessidade de um antígeno artritogênico, que desperta uma reação exacerbada no sistema imunológico, e esse sistema imunológico assim passa a agredir a cobertura, como se isso fosse então uma articulação, acaba atingindo como se fosse um manto, a sinóvia da articulação, levando no futuro a luxações, semiluxações e a erosão óssea, e perdendo a mobilidade dessa articulação, levando a uma perda funcional. Então o caráter imunológico é muito bem aceito, mas para tal precisa a presença, o indivíduo nasce com a predisposição de ter artrite reumatoide e precisa a presença de um agente artritogênico, gerador de artrite. Professor Djalma, a apresentação clínica simétrica, aditiva, e quais articulações principalmente mais acometidas? As mais acometidas são as articulações metacarpofalangianas proximais, que seriam essas aqui, né? As metacarpofalangianas, a metacarpofalangiana proximal, os punhos, eventualmente cotovelo e mais tardiamente os ombros. A mesma coisa nos pés. Seria primeiro as metacarpofalangianas proximais dos pés, indo subindo as articulações, atingindo o tornozelo e também o joelho e a coxa femoral. E a artrite reumatoide tem uma característica interessante. Ela não afeta a coluna cervical, ela respeita o eixo axial do indivíduo e, em alguns casos, se der nas articulações da coluna, certamente vai dar na articulação, aí o caso, inclusive, trata-se de caso grave, mas aí é a articulação da coluna cervical. A coluna cervical não está fora desse tipo de acometimento quando o indivíduo está com artrite reumatoide. Professor Djalma, se existirem deformidades, quais seriam essas deformidades, nos casos mais graves, que aconteceriam nos indivíduos acometidos? Então, os casos mais graves seriam que o acometimento de mãos e de pés e joelhos, tudo, leva à perda funcional.
leva à destruição óssea, né? A destruição óssea. E, por exemplo, na mão, a gente consegue, o indivíduo fica com um desvio cubital. Os dedos, como há acometimento da metacarpo falangiana proximal, o dedo adquire o aspecto de pescoço de cisne. Acho que algumas vezes as pessoas já podem ter visto. Os dedos em pescoço de cisne, ou às vezes, dependendo do acometimento, dá um aspecto em botoneira, como se fosse aspecto de abotoadura, aquela que se usava antigamente e se usa ainda nas camisas. O dorso da mão acometido, ele vai dar aspecto de dorso de dromedário, dorso de camelo. E perde a função essas articulações. O desvio, ele é acompanhado de uma perda de função, de atrofia muscular, de atrofia, às vezes na mão pode dar até uma compressão no nervo mediano e dar a síndrome do carpo. A pessoa fica com a mão dando choque, fica com a mão assim, dolorida, né? Pode também, o punho perde a mobilidade. Um punho normal, ele vai por volta de 20 graus para a esquerda, 15 graus para a área medial, 70 graus para baixo, 90 graus para cima, para o horizonte. Ele perde essa amplitude de movimento. Isso faz falta na vida de relação do indivíduo. Então, o que acontece? Ele vai ter uma perda funcional. E isso é muito mutilante. Isso, a grosso modo, existem outras coisas que ele pode pegar. Por exemplo, se ele, na articulação da coluna cervical e da coluna, ele pode trazer alterações graves, porque ele pega aqui as primeiras vértebras cervicais, né? C1, C2, é atlanto axial. Se ele acometer atlanto axial, ele pode mudar a estrutura vascular dessa área. Aqui atrás passam duas artérias importantes que vêm pelo forama vertebral, que é a artéria vertebral, que entra no cérebro por trás. Essa artéria vertebral vai formar dentro aqui já do crânio, ela vai formar o sistema vértebro-basilar. Se tiver um deslocamento na atlanto axial, nessa primeira articulação no pescoço, pode acontecer de existir uma deficiência da circulação que vai para o cérebro. E essa pessoa pode começar a ter tonturas, porque essa artéria vertebral, ela solta uma outra artéria, ela sai dela, a artéria cerebelar posterior inferior, que vai para o cerebelo. E a cerebelar posterior superior, que vai para o cerebelo. E o cerebelo é o nosso órgão de equilíbrio. Então o indivíduo, além do acometimento, da mutilação do esqueleto apendicular, ele ainda pode ter distúrbios como tontura, náusea, vômito, de afecção do cerebelo. Isso não é tão frequente, mas num estudo mais moderno feito recentemente nos Estados Unidos, que eles fazem tomografia das articulações, verificou que quando ela afeta a cervical, não costuma dar dor. Não é de se esperar, dá rigidez. E dá esse deslocamento, essa semiluxação. E essa semiluxação pode alterar a circulação da artéria vertebral. Professor Djalma, além das articulações, a artrite reumatoide pode envolver outros órgãos? Pode envolver outros órgãos. O mais comum, talvez, seria os olhos. Ela dá uma episclerite, uma afecção na parte branca do olho, na esclerótica, uma episclerite ou esclerite, e costuma dar o olho seco. E, às vezes, a gente dá até a denominação de síndrome de Sjögren ou de Sjögren, né? Porque costuma cursar com a boca seca, aumento da parótida e o olho seco. Inclusive, usa-se para fazer diagnóstico, quando isso está acontecendo, o reumatologista ou o clínico que está tratando essa artrite reumatoide, ele pode lançar mão de um teste chamado teste de Schirmer. O teste de Schirmer, você coloca um mata-borrão aqui, mata-borrão é aquele papel que antigamente usava, quando se usava muito caneta tinteiro. Aquele papel com que a gente enxugava a tinta, para que não borrasse depois. Ele tem uma avidez muito grande por qualquer líquido. Colocado aqui no canto do olho, ele vai então começar a trazer a lágrima. Se tiver até 5 milímetros, esse teste em 15 minutos, em 5 minutos de espera, esse teste está alterado. Significa que essa pessoa tem o olho seco, que o americano chama de dry eye, né? Olho seco. Esse olho seco faz parte de um tipo de artrite reumatoide que acomete o olho.
Pode ser alteração. E às vezes não adianta usar esses colírios tipo lágrima. Por isso que às vezes a pessoa não deve se automedicar. Colírio que nem lágrima, que vende muito no comércio, outros colírios que simulam a constituição da lágrima, pomadinhas como Viscotir, que simula, deve-se antes ter um diagnóstico. O importante na artrite reumatoide é você ter um diagnóstico e se conduzir bem. Porque, em se tratando do olho seco da artrite reumatoide, você vai precisar de um colírio com um remédio que é um imunossupressor chamado ciclosporina, que é muito diferente do comum. Professor Djalma, quais seriam então os critérios em que o indivíduo, tendo alguns desses sinais que o professor relata e comenta agora, que levantaríamos a hipótese de artrite reumatoide? Então, o Colégio Americano de Cirurgiões, o Colégio Americano de Reumatologia, ele estabelece 7 critérios, né? Dentre esses 7 critérios você tem que ter pelo menos 4. O acometimento de várias articulações pequenas, que é uma doença semi-poliarticular. Pode ela eventualmente ser oligoarticular. Oligoarticular quando pega de 1 a 4 articulações, mas normalmente sempre mais do que 4. O fato de afetar articulações e preservar a coluna. Outro critério que tem, são inúmeros, outro critério que a gente poderia considerar. Eu acho que nós falamos já 4, né? O outro critério seria... O tempo de aparecimento, 6 semanas. O tempo de aparecimento, que isso tudo tem que aparecer de 4 a 6 semanas. Outro critério seria também o quê? O acometimento mais no sexo feminino que no sexo masculino. E finalmente o exame do fator reumatoide positivo no sangue. Esse exame do fator reumatoide é um exame destinado a você... Ele não dá bem o diagnóstico da doença, mas ele antevém o prognóstico da doença. O fator reumatoide é uma imunoglobulina, que você tem no organismo, sensibilizado por esse antígeno artritogênico, que vai fazer com que você faça a pesquisa dele. A pesquisa dele é feita em laboratório, é um exame que o médico solicita com o nome de prova do látex. No laboratório existe um líquido já, onde previamente tem as partículas de látex. Esse látex foi sensibilizado no sangue de alguém que tinha artrite reumatoide. E lá tem uma imunoglobulina G, já ligado a esse látex. Numa simples reação, que é até visível a olho nu, você coloca o sangue do indivíduo suspeito de artrite reumatoide e pode haver uma floculação que a gente vai, para ser mais didático, para todo mundo entender, se você tiver uma cruz, é uma certa quantidade pequena. 2 cruzes é moderado. 3 cruzes já é caminhando para uma alteração maior. 4 cruzes seria uma presença de muito fator reumatoide, que indicaria até uma certa agressividade da doença. Mas o que a gente leva em consideração? Uma cruz, qualquer indivíduo pode ter, qualquer ser humano pode ter, porque é uma reação, não é tão específica, não tem especificidade. Esse exame pode dar positivo em outras doenças. 2 cruzes fariam um diagnóstico de uma doença artrite reumatoide com um prognóstico, se houver a intervenção do médico, um prognóstico bom. 3 cruzes indica que essa doença vai ser agressiva. 4 cruzes indica que ela vai ser muito agressiva. E o médico se baseia nisso para a conduta terapêutica. A conduta terapêutica é muito em função, leva-se em consideração o hemograma com o VHS. A velocidade de hemossedimentação é um exame que todo médico pede, normalmente até de triagem. A mucoproteína, que é um enzima inflamatório. E a prova do látex serve também para se ver a gravidade com que essa doença está afetando aquela pessoa. O professor falava do acometimento do sistema articular, outros órgãos e, eventualmente, sistema vascular, tromboflebite, membro inferior, pode estar associado à artrite reumatoide? Pode estar associado, é muito interessante, a pergunta é muito boa. Veja bem, às vezes a artrite reumatoide acomete o joelho, né? Ele é sempre, eu esqueci entre os critérios, é sempre simétrico. Uma das coisas que eventualmente esqueci, mas o acometimento do lado direito é o mesmo do lado esquerdo, com uma simetria muito observada. Se ela acometer o joelho, pode haver, no joelho, pode haver a formação de uma bolsa, obviamente, reacional, tudo. Essa bolsa é sentida até palpando aqui por trás do joelho, na panturrilha, e essa bolsa tende a, se ela romper, ela dá um quadro muito parecido com a trombose venosa profunda.
Às vezes o médico, pesquisando uma trombose venosa profunda da perna, a perna inchada, o sinal da bandeira, né, o tornozelo esticado, tudo, ele desconfia e vai lá, quando ele vai ver, tem o famoso cisto de Baker. Esse cisto de Baker, ou de Baker, como alguns dizem, ele é uma variação, ele é um comemorativo da artrite reumatoide que pode aparecer quando você tem lesão no joelho, quando o joelho está afetado. O programa Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema artrite reumatoide, com a presença do professor Djalma Vasques de Freitas, professor do Laboratório de Prática Profissional, 4ª série da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e seu bloco final, nessa noite debatendo o tema artrite reumatoide, com a presença do professor Djalma Vasques de Freitas, professor do Laboratório de Prática Profissional, 4ª série da FAMEMA. Professor Djalma, agora no último bloco, o tratamento da artrite reumatoide. Quais seriam então as drogas que devem ser utilizadas no tratamento? Mudou isso aí de 15 anos para cá, tem mudado bastante. Porque antigamente a gente estabelecia assim, um critério de não deu certo uma, vamos tentar outra, vamos esperar ver como é que evolui. E hoje existe um consenso mundial de que você, feito um diagnóstico de artrite reumatoide, você tem que parar dentro do paciente, explicar para o paciente e você tem que entrar com remédios assim, de certa forma, um pouco mais agressivo, né? São os remédios assim que já modificam o curso da doença. Porque se você esperar, a artrite reumatoide, ela tem uma coisa assim interessante. Os primeiros anos da doença mutilam muito o paciente. Depois ele segue com remissões e remissão, agravamento da crise, remissão, e vai assim. Então é importante você impedir que nesse início ele tenha assim, mutilações muito grandes, erosões ósseas, descalcificações, desvios de ligamento, calcificações de ligamento. Então isso, como é que você pode mexer com isso? Então hoje, de cara, a gente já começa, ao abordar um paciente, feito o diagnóstico, a gente já faz então um prognóstico desse paciente e pede ao paciente uma cumplicidade dele e da família. E o interessante seria que todos tivessem uma equipe multiprofissional para tratar um paciente nessa circunstância, porque você vai bloquear o início da doença, é muito importante isso. Então, por exemplo, você pode usar remédios, que nem a cloroquina, que tem pouco efeito adverso. O difosfato de cloroquina é uma das drogas de eleição, 200 a 400 miligramas por dia, junto, obviamente, com anti-inflamatório, analgésicos, fazendo o paciente entender um pouco da sua doença. O que seria isso? Seria o seguinte: o paciente tem que saber que na fase de remissão ele pode fazer todas as suas atividades físicas, fisioterapia, tudo isso aí. Nas fases de acometimento, nas fases de agudização, ele tem que guardar um certo repouso, mesmo que ele vai guardar esse repouso mesmo pela própria dor que sente. Mas mesmo assim, ele não pode ir contra essa dor e querer fazer exercício nessa fase, querer se desgastar nessa fase. Ele tem que guardar esse repouso. Drogas anti-inflamatórias são os mais diversos que nós temos no comércio aí. Eles têm uma ação benéfica no sentido da dor, por outro lado, eles têm uma ação prejudicial, principalmente esses inibidores da COX, quando afeta o rim, porque eles inibem a prostaglandina. A prostaglandina é um dos mediadores das inflamações. Ao você inibir a prostaglandina, você prejudica o funcionamento dos rins. E esse prejuízo no funcionamento do rim tem que ser por pouco tempo. Você tem que usar os anti-inflamatórios assim que o paciente não precisa, você deixa com a menor dosagem e você procura evitar o uso de tudo quanto é analgésico. Todos eles que tem no comércio, né? Desde os mais modernos até os mais antigos, que são tudo bons, mas tem que usar por uma quantidade de tempo menor. A cloroquina é excelente, ela teria uma ação, inclusive dentro da sinóvia da articulação, no sinovócito, ela agiria numa estrutura celular do sinovócito chamado lisossoma.
ela impede o lisosoma de degranular. Porque o lisosoma dos sinovósseos, o sinovósseo é um manto de cartilagem, que nem a nossa orelha, o nosso nariz, que recobre a articulação. O sinovósseo, de encontro àquela IgM, chamado fator reumatoide, entrando dentro do sinovósseo, sensibiliza o lisosoma e degranula a articulação. E forma uma degeneração que é chamada de pânus articular, que nada mais é do que uma degeneração da articulação, uma sinovite crônica, com erosão do osso que está debaixo dela, erosão do osso subcondral. Bom, como é que você bloqueia isso? A cloroquina, ela entra na cartilagem, ela entra na célula, no condrócito, e impede o lisosoma, que está sensibilizado por esse fator reumatoide, de degranular. Porque quando ele degranula, entre as substâncias líticas que ele libera, está até o ácido clorídrico. E isso faz a articulação realmente sofrer. Então, a cloroquina é uma droga muito boa. Inconveniente da cloroquina: a longo prazo, ela pode impregnar na retina. E o médico, assim, todo ano, ao começar a tratar um paciente com esse tipo de enfermidade, ele deve dizer ao paciente que anualmente ele tem que passar por oculista, fazer um fundo de olho e ver se não está tendo impregnação de cloroquina no globo ocular, no fundo do olho, na retina. Vejam bem, existem outras drogas que são drogas ideais até para usar. Uma delas é uma droga chamada Metrexate. Antigamente usava exclusivamente esse Metrexate para tratar as leucemias. Hoje sabe que como ela baixa a reação imunológica da artrite reumatoide, é uma droga muito boa para ser usada na artrite reumatoide. Só que o médico ele tem que ter um treinamento para usar esse remédio. Por quê? Porque esse remédio você usa às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Quando você passa para 4 vezes por semana, quando você aumenta um pouco a dose, ele pode mexer com a classe sanguínea, mexer com os glóbulos vermelhos. Ele pode dar uma coisa chamada a granulocitose. Ele pode afetar o rim. Pode começar o indivíduo começar a perder proteína na urina. Então, todos esses remédios eles não são livres de efeitos adversos. E o médico tem que ficar de olho nesses efeitos adversos. Agora, sabendo usar esses remédios, o médico deve sempre ter esse paciente cada 2 meses, cada 3 meses, ou até mensalmente, dependendo do caso, sob seus olhos, para ele poder solicitar exames, solicitar radiografias e estar acompanhando a evolução desse paciente. Então vejam bem, a cloroquina é uma droga muito boa, o Metrexate é uma droga muito boa. Outra droga de excelência, que antigamente a gente usava só para retocolite, que é uma doença do intestino, é a sulfasalazina. A sulfasalazina também tem efeitos colaterais. Todas essas drogas têm. A sulfasalazina também, você precisa ficar de olho na crase sanguínea, você tem que ficar de olho, ela pode dar hepatopatia, você tem que pedir exames de função hepática para ver se não está havendo prejuízo na função hepática, mas é também uma droga muito segura. O reumatologista ele vai usar aquela que ele tiver mais, que ele conhecer mais, e aquela que foi ideal para aquele tipo de paciente. Essas 3 drogas são as mais usadas. E hoje em dia existem até drogas que agem no sistema imunológico bem profundamente, mas são drogas muito caras, que nem o Inflamexib. O Inflamexib é uma droga que está se usando, muito cara, fica 1.000 e lá vai pedrada uma caixa do produto, tem que ser usado 3 vezes ao dia, e esse produto, ele tem uma ação lá no sistema imunológico do paciente. Só que ele também não é livre, ele funciona muito bem. Quando ele não está funcionando tão bem, a gente associa ele ao Metrexate e o Inflamexib, que é o Remicab. Né? Esse produto, junto com o Metrexate, certamente estabiliza a doença, mas precisa ficar de olho nos efeitos colaterais. Aí você usa menos das duas para poder fazer essa associação. Mas você tem que usar com cautela. Por quê? Porque esse produto também ele libera a substância, ele pode desencadear um lupus-like síndrome. Ele facilita, o paciente está tomando o Remicab, de uma hora para outra começa a ter sorologia para lupus positivo. E você não interessa passar de uma artrite reumatoide para uma outra colagenose. Então esse é um remédio promissor. Eu acho que nessa área vai evoluir muito ainda. Outra droga que pode ser usada também é a depinicilinamina, que antigamente se usava só para esclerodermia. Né? Antigamente chamava-se Cuprimine, o produto comercial, era um produto caro também. Tem uma ação também muito eficaz também, só que traz transtornos para rim, para o fígado e também transtornos até, inclusive, para a condução cardíaca.
Então, todas essas drogas são drogas de excelência, só que elas ainda estão nesse campo. Eu acredito que a medicina ainda vai evoluir muito, porque a artrite reumatoide é uma doença que dá desde países pobres até países mais ricos, então tem dinheiro para pesquisa em cima disso. Fosse, por exemplo, uma doença de Chagas, que é confinada à América Latina e África, né? Eu não diria que a evolução seria tão grande, mas nessa área, como dá em todos os seres humanos, né, sem distinção, eu acredito que vai evoluir muito. Já evoluiu muito de 10 anos para cá e vai continuar evoluindo. São tudo drogas altamente eficazes. E eu estou esquecendo uma, aliás, não estou esquecendo, eu deixei por fim para falar, que é o corticoide. O corticoide é usado desde o início. O corticoide dá transtorno sério, dá osteoporose, dá. Todo ano, o paciente que toma corticoide precisa fazer uma densitometria da coluna, para ver se ele não está tendo uma osteoporose pelo corticoide. E o corticoide você entra com uma dosagem alta, mas à medida que, durante o surto reumático, mas à medida que o paciente começa a melhorar, você diminui, e você mantém ele, se possível, com 7,5 mg por dia. A droga mais usada é a prednisona, que é conhecido comercialmente como meticortem. Se manter ele com 7,5 mg por dia, isso é muito bom. 7,5 mg por dia não dá efeitos assim colaterais graves. Tomado pela manhã, isso é bom porque é síncrono com o funcionamento da suprarrenal, isso tem um benefício muito grande. Então todo esse negócio de droga a partir de reumatoide, todas elas são boas. É a maneira como se usa elas. É o tal do risco versus benefício. Professor, e além das drogas que o professor falava, que retardam a progressão da artrite reumatoide, o professor falou do corticoide, e lançar mão dos anti-inflamatórios não hormonais e analgésicos nos quadros de dor nos períodos de agudização? Precisa ser lançado, apesar dos efeitos colaterais deles, né? Eles, usados na dose muito alta e por mais do que 3 meses, 4 meses, 5 meses, eles vão trazer certo tipo de malefício, porque eles inibem as prostaglandinas, que o mediador da dor é as prostaglandinas, e inibindo melhora a dor, mas ele tem um certo prejuízo para a função renal. Mas assim, se você deixar com a menor dosagem o paciente, aí o malefício não é grande, e você só aumenta a dose deles durante os surtos agudos. Na falha do tratamento, professor, ou eventualmente um tratamento ainda que iniciado tardiamente, podemos perder alguma articulação e ser indicado uma prótese? Perfeitamente. Pode acontecer de precisar até fazer cirurgia. Mas já para prevenir, quando eu falei que o tratamento tem que ser multidisciplinar, é que você tem que ter um fisioterapeuta treinado, você tem que ter um psicólogo treinado, nutricionista, porque o indivíduo vai ter certas limitações. Via de regra, ele vai ter 20% mais de acometimento de síndrome metabólica, diabetes, dislipidemia, porque ele tá mais, ele não tem a mobilidade que tem um indivíduo normal. Então, o que acontece? Se ele começar a ter mutilações muito importantes, o fisioterapeuta vai indicar exercícios na água, hidroterapia, vai indicar talas. O médico mesmo pode indicar certas talas. Quando vê que vai ter um desvio cubital, existe uma maneira de uns aparelhos ortopédicos, né? Uns splint, que chamam, né? Você coloca e impede põe no período noturno, impede esse paciente, mecanicamente até, de evoluir mal. Mas, como eu já disse, isso quando feito um diagnóstico tardio. O importante da artrite reumatoide é fazer um diagnóstico precoce e intervir precocemente na evolução da doença. Diferente do que se fazia antigamente, que ia testando anti-inflamatório, ia esperando a doença melhorar, e ela não melhorava, de uma hora para outra ela começava a mutilar muito o indivíduo. Então você tem que ser, uma cloroquina, por exemplo, ela começa a atuar depois de 6 semanas que você está dando. Antigamente, e hoje só em raros casos, usava-se sal de ouro. O sal de ouro é uma droga muito boa, só que hoje ele está em abandono porque ele é nefrotóxico, ele é tóxico para o rim, é tóxico para o fígado, ele tem... Então, ainda tem no comércio no Brasil. Nos Estados Unidos usavam milcrizine, tomava 50 mg intramuscular por semana, durante 6 meses. É uma droga, estacionava a doença, mas, como eu disse, estacionava. Essa doença vai ter que estar sempre, o indivíduo portador dela tem que estar sempre indo ao médico, fazendo exame de controle, modificando o tratamento. E não é uma doença em que o indivíduo pega uma receita, vai para casa e vai se basear só nela. Ele constantemente, a cada 3 meses, a cada 4, dependendo de cada caso, ele vai estar reformulando a maneira de ser enfocado. E toda essa equipe multidisciplinar vai ter que estar sempre em disposição a ele. Isso seria bom, porque disso aí nós vamos impedir muitas mutilações da própria doença, até alguns casos que chega, inclusive, até a cadeira de roda. Professor Djalma,
antes de começar o tratamento, a importância do diagnóstico. O professor falava no primeiro bloco do fator reumatoide, que é positivo em aproximadamente 80% dos casos. Sim. Quando ele é negativo, lançar mão do antígeno antipeptídico cíclico citrulinado. Exatamente. É uma ferramenta útil no presente momento? Esse antígeno cítrico, o antígeno antipeptídico cíclico citrulinado, esse exame é um exame do momento. Ele tem 80% de especificidade. Você está com uma artropatia, o látex pode dar positivo a uma porção de entidade, até na artrose ele pode dar às vezes positivo, que não tem nada a ver com artrite reumatoide, e pode dar positivo no lúpus, tudo, e você está com aquela dúvida, o quadro laboratorial está sendo muito difícil de você acompanhar, e o quadro clínico está de difícil diagnóstico. Você pode lançar mão do CCP, o antígeno, o antipeptídico cíclico citrulinado. Esse exame tem 80% de especificidade e já é feito aqui em Marília. Já no Brasil, não é um exame assim que você precisa ir para uma cidade, um centro maior para fazer. É um exame de laboratório que tem alta especificidade. O duro é que essa alta especificidade, mas nem sempre ele dá positivo, né? 50% dos casos ele dá positivo. Agora, ele deu positivo, você sabe que é artrite reumatoide. Não precisa nem assim se preocupar em provar isso aí. Ele é um exame que dá o diagnóstico em 80% dos casos. Na visão do professor, nos últimos 10 anos, o que mudou no tratamento da artrite reumatoide com todas essas novas drogas que foram lançadas no mercado? Então, o que mudou é que hoje a maneira de você otimizar a utilização das drogas. Antes você entrava com anti-inflamatório, esperava a evolução. Hoje não, você entra na etiologia da doença. Você vai usar drogas que agem diretamente lá em nível de linfócito T, de CDH4. Você vai agir ali. Então você vai bloquear no ninho. E por isso que antes de você começar a tratar, você faz um prognóstico. E exige do paciente a participação. É interessante que o paciente seja muito participativo, porque você vai intervir no prognóstico. Você vai impedir mutilações. Ah, mas o paciente tem látex positivo 4 cruz, e daí? Eu vou dar drogas para ele, vou fazer um esquema de drogas para ele que vai impedir ele evoluir mal. Antes, com látex 4 cruz, o paciente tinha uma evolução muito ruim. Hoje você pode mudar esse prognóstico. Então você já entra de cara com cloroquina, ou com metrexate, ou com ciclosporina. Às vezes até, se o caso for muito difícil, muito agressivo a artrite, você perceber que você segue esses pacientes com a velocidade de hemossedimentação e com a mucoproteína, que são enzimas inflamatórios. Se você notar que esses valores estão muito altos, você entra com drogas assim, de maior redutividade. São drogas de maior efeito colateral? São, mas elas podem deter o avanço da doença. Depois, conforme vai evoluindo, você pode até depois acertar essa medicação e deixar esse paciente compensado. Só que sempre ele vai ter que ser observado por um médico que seja bem treinado nessa área. Estamos chegando ao final do Saúde Marília. Deixamos o professor Djalma para suas considerações finais, agradecimentos finais no tema artrite reumatoide. Eu agradeço bastante, a participação. Eu acho que esse programa tem um programa de utilidade incrível, para a população, e fico muito contente por ter sido convidado para falar desse assunto. E espero uma outra oportunidade de falar desse assunto, que nós tenhamos mais oportunidade ainda de drogas novas, de situações melhores até para o atendimento dos pacientes portadores dessa enfermidade. O programa Saúde Marília discutiu nessa noite o tema artrite reumatoide, com a presença do professor Djalma Vasques de Freitas, professor do Laboratório de Prática Profissional 4ª série FAMEMA. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do programa. Anote o e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.